Saudações, está no ar o Jornal da Noite, bem-vindo. O Comissário-Geral de Moçambique para a Expo 2025, Ridwan Ismael Adamo, diz que Moçambique fará boa figura no evento a ter lugar de 13 de abril a 13 de outubro do próximo ano em Osaka, no Japão. Na Expo 2025, o nosso país terá um pavilhão a si dedicado, tendo escolhido como tema a inteligência artificial e robótica associada à educação. Decorrem a ritmo bastante acelerado os preparativos para a participação de Moçambique na Expo 2025, evento que vai decorrer de 13 de abril a 13 de outubro deste ano em Osaka, no Japão, sob o lema Projetando a Sociedade do Futuro para as Nossas Vidas. Ridwan Ismael Adamo é o comissário-geral do país, indicado pelo governo. Nesta entrevista, disse ainda não saber quantos expositores farão parte da delegação moçambicana à Expo 2025, muito menos que setores económicos os mesmos representam, porque, neste momento, ainda decorrem contactos com as províncias. Estamos no processo de recolha de conteúdos, estamos a trabalhar com as províncias, fizemos recentemente uma integração pelas províncias, foram indicados focal points para trabalharem com o COGEM nesse sentido. Temos estado a trabalhar em coordenação com eles, sobretudo a figura do diretor do pavilhão e do curador. E neste momento dependemos muito daquilo que vamos receber das províncias e de várias outras, entidades que temos no país. O que já se sabe, efetivamente, é o tema bandeira de Moçambique para a Expo 2025. O país elegeu para a exposição permanente o tema Inteligência Artificial e Robótica associada à educação. O país escolheu, portanto, a nível do Conselho de Ministros para esta Expo, é que este tema, tanto fosse inteligência social e robótica, portanto, aplicada à educação e trabalho. Então, não é necessariamente em termos de número de iniciativas que temos, mas é aquilo que Moçambique vai levar para esta exposição, como forma de contribuir para o alcance dos ODS. Tanto o tema ação que nós vamos levar para a exposição é esse, de forma que a inteligência artificial e a robótica podem contribuir para a dinamização dos ODS. Não é necessariamente em termos numéricos, Moçambique ocupa o lugar que ocupa na sociedade internacional em termos dessa matéria. Os materiais que vão compor o pavilhão de Moçambique começam a ser enviados do país para o Japão no próximo mês de outubro. No caso concreto da exposição temporária, a feira, nós vamos pedir no mês de outubro um contentor já com vários artigos para expor no pavilhão de Moçambique. Não artigos da índole comercial, mas aqueles da índole expositiva. O pavilhão de Moçambique para a Expo 2025 Osaka tem uma área de 300 metros quadrados e a participação do nosso país nesta exposição mundial será sob as formas de exposição principal permanente dedicada à inteligência artificial e robótica, feiras e atividades afins para a promoção e venda de produtos made in Moçambique e eventos paralelos que vão contemplar atividades complementares à exposição. Segundo os organizadores da Expo 2025 Osaka, a expectativa é que este evento ultrapasse a meta de 150 países e 25 organizações internacionais e acolha mais de 28 milhões de visitantes provenientes do Japão, Ásia e de outros quadrantes do mundo. A Câmara de Comércio de Moçambique avalia positivamente a implementação do sistema de tributação digital que permite flexibilizar o pagamento de impostos. Esta quarta-feira, a agremiação empresarial e a autoridade tributária realizaram em Maputo um workshop de capacitação empresarial sobre a matéria. Face aos novos desafios impostos pela economia global no que toca à digitalização do sistema financeiro, a Câmara de Comércio de Moçambique, em parceria com a autoridade tributária, reuniram esta quarta-feira em Maputo com micro, pequenas e médias empresas para discutir, dentre vários temas, a tributação na economia digital. Segundo o presidente do Pelouro da Política Fiscal e Aduaneira na Câmara de Comércio de Moçambique, Bilal Said,
O seminário tem em vista a capacitação das PMEs em matéria fiscal. E neste caso específico de hoje, estivemos aqui a debater o assunto na questão fiscal, que é sobre a economia, a digitalização da economia e a obtenção do processo de quitação, que tem sido um calcanhar de Aquiles para os contribuintes. Por sua vez, o coordenador da Unidade de Tributação da Economia Digital na Autoridade Tributária disse que a AT está a apostar na digitalização do sistema tributário com vista a garantir que as PMEs poupem tempo e custos associados às operações. Declarar e fazer o pagamento também em qualquer espaço do território nacional e pode recorrer a mecanismos como sistemas bancários para proceder ao pagamento de imposto. Isto traz uma maior comodidade do contribuinte, no sentido em que não precisa de fazer filas ao nível das unidades de cobrança para proceder ao pagamento de imposto. Pode, através das plataformas digitais, como é o caso do portal do contribuinte, submeter a sua declaração e recorrer aos mecanismos bancários ou para o Internet Bank e fazer o pagamento de imposto. Para já, Júlio Gonçalves, reitor do IGCOF, entende que o maior desafio é a melhoria das infraestruturas tecnológicas. Haverão constrangimentos, tendo em conta que nós estamos no terceiro mundo. O terceiro mundo, a nossa indústria eletrônica ainda não está muito desenvolvida. A própria infraestrutura tecnológica ainda não está muito desenvolvida, apesar de que alguns sítios lá recônditos do nosso país temos a internet, temos a televisão, temos telefonia móvel, etc. Mesmo assim, ainda vamos enfrentar alguma dificuldade, mas de alguma maneira, na minha opinião, minha modesta opinião, é que só iniciando é que podemos multiplicar o amanhã, é que podemos conseguir ultrapassar algumas questões. Os organizadores do workshop esperam que as PMEs aprimorem os procedimentos para emissão de certidões de quitação com vista a facilitar a sua participação em concursos públicos. Moçambique tem potencial para ser uma solução energética face à atual crise internacional. A convicção é do economista e investigador do Centro de Integridade Pública CIP, Rui Mate, que aponta alguns aspectos, portanto, que precisam ser melhorados para que o país seja um ator relevante no mercado internacional de energias. O conflito entre Rússia e Ucrânia, com impacto negativo no fornecimento de gás, bem como alterações climáticas, provocaram uma crise energética sem precedentes na União Europeia. O economista e pesquisador do Centro de Integridade Pública, Rui Mate, explica que Moçambique dispõe de vários recursos naturais e fontes de energia, por isso pode impor-se como um polo de geração de energia limpa face à crise energética mundial. Moçambique é um país que pode fornecer esta energia que os europeus precisam. E as questões dos problemas europeus que se evidenciaram muito com esta crise entre a Rússia e a Ucrânia, onde foi necessário perceber que os países europeus precisam de fontes alternativas, ou mercados alternativos àqueles que eles tinham, tradicionais. A Rússia é um grande fornecedor do gás para a Europa. Então, com a crise, vieram as sanções, e as sanções também vieram cortes por parte da Rússia. Então, para que no futuro, depois de se resolver essa questão da Rússia e a Ucrânia, para que no futuro, se houver um conflito, um segmento do mercado e o outro não tem conflito, o fornecimento continua. Moçambique representa esta oportunidade. Entretanto, Rui Mate defende um trabalho de base para que Moçambique seja levado a sério pelo mercado da União Europeia como fornecedor credível. Moçambique tem que ter uma logística para fazer a gestão disto, tem que ter as infraestruturas necessárias para aproveitar essas oportunidades, tem que atrair investimentos, não investimentos quantitativos como tal, mas é preciso atrair investimentos qualitativos. Moçambique precisa atrair investimentos de qualidade. E se o país não apresenta condições ideais de atrair esses investimentos, um dos quais
que é o extremamente importante, é a estabilidade político e militar, então o país pode atrair investimentos não qualitativos, e esses investimentos são aqueles que só vão explorar os recursos e no final do dia Moçambique vai ficar sem nenhum ganho. Aliado a isso, o estudo recente da companhia Rystad Energy aponta que Moçambique tem 52% de todos os recursos renováveis da África subsaariana e poderá ser o maior produtor de gás natural nos próximos 9 anos. Foi lançada ontem, terça-feira, a obra literária de Hilário Chacate, intitulada Tsu, Os Paradoxos de uma Reforma Salarial Controversa em Moçambique. No livro, o autor levanta uma série de situações causadas pela implementação da tabela salarial única, dentre elas as frustrações por parte de funcionários públicos iludidos pela reforma. O professor universitário Hilário Chacate lançou esta terça-feira em Maputo o seu primeiro livro intitulado Tsu, Os Paradoxos de uma Reforma Salarial Controversa em Moçambique. Na ocasião, o filósofo Severino Nguenha, que fez a apresentação do livro, elencou aquilo que considera de verdadeiros problemas da Tsu. Quando vi Tsu, pensei no tsunami. O tsunami é ligado à maneira como organizamos a nossa função pública, como estruturamos a nossa administração desde 75 até hoje, ou a maneira como tentamos modificá-lo sem fazê-lo depois dos acordos de paz. É ligado à maneira como a coisa pública é administrada por aqueles que têm a responsabilidade de fazê-lo. Onde está o problema do tsunami? O autor da obra, Hilário Chacate, revela que a escrita do livro foi um processo prazeroso por conseguir contribuir para um debate bastante atual e doloroso por reviver traumas e frustrações dos funcionários e agentes do Estado iludidos pela promessa da Tsu. Escrever este livro foi um exercício simultaneamente prazeroso e doloroso. Prazeroso por ter conseguido contribuir para um debate bastante atual e por ter sido o primeiro moçambicano, ninguém vai meter a paternidade disto, a ousar a escrever um livro sobre esta temática. Foi doloroso e traumatizante o exercício da escrita deste livro, por ter revivido várias experiências de traumas psicossociais e frustrações dos FAIs ou funcionários agentes do Estado que foram iludidos pelas promessas da Tsu e frustrados pela sua implementação. Com a concepção e implementação da Tsu, esperava-se que fosse alcançada a justiça e a felicidade salarial. Paradoxalmente, a Tsu transformou-se numa verdadeira fonte de caos e frustração. O autor fala no livro da insegurança salarial gerada pela Tsu aos funcionários públicos que se veem obrigados a procurar alternativas de renda e acabam caindo na corrupção. As pessoas viveram esta situação de insegurança e um cenário em que as pessoas não sabem quando e quanto recebem. E eu entendo isso como insegurança salarial. Penso que sou o primeiro a introduzir este conceito no nosso debate aqui dentro. Só para vocês terem ideia, ou os ilustres terem ideia desta situação. A insegurança salarial é tanta nesse país que até hoje os salários, a forma como são pagos de uma forma alternada, que até podemos chamar isso de uma espécie de stick na função pública. Num mês, aliás, num dia paga-se no Ministério, na outra semana paga-se no outro, e vamos nos perguntando, que tal, já recebeste? Ah, sim, recebi. Talvez também poderá chegar a minha vez. Então, nós estamos neste cenário. Só para vocês terem ideia, em 2022, não fomos pagos o 13º salário. Por conta deste cenário todo, os funcionários do Estado vão criando aquilo que eu chamo de estratégias ou mecanismos de compensação salarial na função pública. Ou seja, os funcionários do Estado vão recorrer a biscates, manobras e boladas como estratégias de compensação salarial. O autor justificou ser crucial o lançamento do livro antes do fim deste ciclo governamental que concebeu e implementou essa reforma salarial para que haja direito ao contraditório. Formado em Relações Internacionais, Direito e Negócios,
Hilário Chacate é docente universitário e consultor. Os jornalistas Tomás Vieira Mário e Jeremias Langa foram os comentadores da obra Tsu, os paradoxos de uma tabela salarial única, e durante suas apresentações deixaram duras críticas à tabela salarial única. Figuras conhecidas na esfera pública que testemunharam o lançamento do livro Tsu, Os Paradoxos da Implementação de uma Esfera Salarial Controversa em Moçambique, da autoria de Hilário Chacate, questionaram a viabilidade da Tsu e afirmam que a obra abre espaço para um debate público sobre a matéria. Tomás Vieira Mário diz que a Tsu gerou caos e frustração na função pública. As pessoas levaram promessa a sério, foram à banca, foram à agiotagem endividar-se. Estamos, pois, a falar de um verdadeiro caos financeiro na função pública. A mistura com profundo sentimento de injustiça sobre a maioria e benefícios para as elites do órgão de soberania. Há uma pergunta que não quer nem deve calar. Perante um quadro sombrio como este, prenhe de atropelos, há uma série de leis e regulamentos com graves consequências sobre a função pública. Há ou não há lugar para a responsabilidade administrativa e civil. Já o jornalista Jeremias Langa afirmou que a primeira grande reforma estrutural da administração pública foi feita apressadamente e sem consulta pública. Se tivéssemos colocado em cima da mesa ouvir os destinatários da Tsu, podíamos ter colhido elementos importantíssimos deste processo e podiam ter sido evitados erros crassos que foram cometidos ao longo do processo. Muitas das partes interessadas no processo foram elas que dirigiram o processo. Lembram-se do dia em que a Tsu é aprovada na Assembleia, o quão foi festejada pelos deputados? Porque tinham prestado um grande papel aos cidadãos? Não, porque tinham resolvido os seus problemas. O livro foi lançado no fim da tarde da terça-feira na Universidade Técnica de Moçambique, em Maputo, numa cerimônia que contou com a participação de estudantes da instituição, académicos, sociedade civil, entre outras figuras. Propomos um breve intervalo, mas antes conheça a tabela cambial para as próximas 24 horas. Até já. Em Moçambique existe até a riqueza para ser dividida, em Cabo Delgado em particular. Há riqueza em Cabo Delgado para ser dividida. Acho que o problema do Cabo Delgado é muito interessante, porque Moçambique, em primeiro lugar, não é o único país com tais recursos em África. Nós temos o problema da corrupção. Nos últimos tempos, como cidadão, tenho estado a perceber uma certa perda de autoridade, quer dizer, a forma como certos setores da sociedade olham para o outro, olham para o Estado, para certas figuras do Estado, certos setores e vice-versa, na minha opinião, não são necessariamente bons exemplos. Logo após o nosso Jornal da Noite, aqui na MBC TV. Vem aí! Aqui na MBC TV. Vida Ativa
é um programa dedicado em promover o estilo de vida saudável, com foco em exercícios físicos, alimentação balanceada e práticas de bem-estar mental. Cada episódio aborda uma temática específica, trazendo especialistas de saúde, nutricionistas e profissionais de educação física para oferecer dicas valiosas. Brevemente, aqui na MBC TV. Vem aí! Aqui na MBC TV. 10 minutos com a política. O essencial da política é apenas 10 minutos. No 10 minutos com a política, cada minuto conta. Em entrevistas, nossos convidados respondem às questões mais pertinentes do cenário político atual. Tudo em um formato dinâmico e direto, sem perder a profundidade. Tudo o que você precisa saber sobre política em tempo recorde. Segunda e terça-feira, logo após o Jornal da Noite. Porque entender a política não precisa demorar. MBC TV, conectando o mundo. Estamos de volta ao segundo e último bloco do Jornal da Noite, edição de quarta-feira. Seja bem-vindo. O jornalista e analista político Tomás Vieira Mário afirma que o acesso aos nomes dos cabecilhas do terrorismo em Cabo Delgado não é fator determinante para eliminar os ataques. Segundo Tomás Vieira Mário, não é a primeira vez que o presidente da República, Filipe Nyusi, anuncia conhecer os mandantes da insurgência, mas sem qualquer resultados visíveis. O presidente da República revelou no último sábado, durante a cerimónia de celebração dos acordos de Lusaka, já conhecer alguns dos mandantes da insurgência em Cabo Delgado. Reagindo à informação, o jornalista e analista político Tomás Vieira Mário afirma que não se trata da primeira vez que Filipe Nyusi diz conhecer as pessoas por detrás dos ataques naquele ponto do país e questiona a relevância da informação. Que eu me lembro, não é a primeira vez que o presidente diz que tem nomes. Já mencionou nomes em público. Até alguns eram BR, Presidente da República, inúmeras vezes. Então não é a primeira vez que se diz que temos os nomes dos mandantes. Portanto, não sei se desta vez é diferente, qual é o seu peso ou não no contexto da guerra. Para Tomás Vieira Mário, não basta conhecer os mandantes. O que pode acabar com a guerra, a seu ver, é saber as suas reais causas. Eu não creio muito que a ideia de mandantes seja uma ideia determinante. Pode-se matar um comandante, dois comandantes, a guerra continuar. Então é importante, mas não acho que marca o fim de uma guerra saber quem comanda. O importante é saber quais são as causas da guerra e abordá-las. E não quem a faz. Recorde-se que, para além de anúncios sobre os cabecilhas da insurgência em Cabo Delgado, o presidente da República destacou o esforço feito pelas forças de defesa e segurança e as tropas ruandesas para o restabelecimento da paz naquele ponto do país. A Polícia Judiciária guineense apreendeu sábado uma aeronave no Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira, de Bissau, com 2,6 toneladas de cocaína e deteve os 5 ocupantes do aparelho. Proveniente da Venezuela, a aeronave, um jato Gulfstream 4, que consta não tinha autorização de aterragem em Bissau. Na aeronave estavam 5 pessoas, nomeadamente um brasileiro, um colombiano, 2 mexicanos e um equatoriano. O presidente da Liga dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau, Boubacar Touré, disse em entrevista à MBC TV causar estranheza que um avião transportando cerca de 2 toneladas tenha aterrado no aeroporto internacional do país em plena luz do dia. O ativista de direitos humanos diz ter dúvidas que a justiça guineense possa esclarecer o caso, porque, segundo suas palavras, foi capturada pelo crime organizado e ainda a reboque do regime.
Nós pensamos que este caso é mais uma prova inequívoca que a criminalidade organizada capturou as instituições, infelizmente, na Guiné-Bissau. O problema de tráfico de droga não é um problema exclusivo da Guiné-Bissau, é um problema mundial. Mas a diferença entre os países é a seriedade, é a determinação não só de atores políticos, mas também as instituições democráticas de segurança e da justiça para reprimir este fenómeno. Naturalmente, não é preciso ser investigador, não é preciso grandes esforços para perceber que este caso não é um caso que veio ao de cima, assim, o jato privado não aterrou assim de repente. Não, isso não pode, é impossível que isso aconteça. Há uma rede, naturalmente, de pessoas envolvidas na Guiné que colaboram, que são colaboradores, que fazem parte desta rede de criminalidade organizada e que a investigação tem de ir até ao fim para capturar, não é, essas pessoas e apresentá-las. Os candidatos à presidência dos Estados Unidos da América pelos partidos republicano e democrata enfrentaram-se pela primeira vez num debate presidencial da ABC News. Entre trocas de acusações, Donald Trump disse que a sua adversária Kamala Harris não tem planos econômicos próprios. Já a democrata Kamala Harris disse que Trump é fraco em políticas externas. Os candidatos à presidência dos Estados Unidos da América, Donald Trump e Kamala Harris, pelos partidos republicano e democrata, respectivamente, enfrentaram-se durante 90 minutos num debate eleitoral na noite desta terça-feira. Entre temas ligados à lei de aborto, imigração, economia e política externa americana, Trump promete acabar com a guerra russo-ucraniana em menos de 48 horas. Look at what's going on in the Middle East. This would have never happened. I will get that settled and fast, and I'll get the war with Ukraine and Russia ended. If I'm president-elect, I'll get it done before even becoming president. Já Kamala Harris mostrou a sua posição relativamente à guerra no Médio Oriente. Israel has a right to defend itself. We would. And how it does so matters. Because it is also true, far too many innocent Palestinians have been killed. Children, mothers. What we know is that this war must end. It must end immediately, and the way it will end is we need a ceasefire deal and we need the hostages out. Após o debate, projeções da cadeia televisiva americana, CNN, indicam que Kamala Harris teve um desempenho melhor, com 63% contra 37% de Donald Trump. Seguimos com outras notícias. Acompanhe sobre o desporto motorizado. A noite de segunda-feira foi dedicada às estrelas que reluziram no sábado, 7 de setembro, na segunda prova do Campeonato Nacional de Rally Bag e segunda prova do Campeonato Nacional de Rally Ride. Por isso, a Federação Moçambicana de Automobilismo e Motociclismo, com apoio de parceiros, distinguiu a cada um deles com troféus e medalhas por se terem destacado entre pouco mais de 5 dezenas de pilotos nas respectivas categorias, numa corrida de ida e volta feita num percurso de cerca de 220 km no trajeto Marraquene, Macaneta, Machubo, Calanga, Bilene. Melhor piloto africano no Rally Dakar 2024, competição onde participa assiduamente desde 2019, primeiro na categoria de motas e mais recentemente na de carros clássicos, Paulo Oliveira quedou-se no terceiro lugar ao volante de uma moto de 2 rodas. É a primeira vez que estamos o país não está a proporcionar um campeonato nacional na modalidade e fiz um regresso às motas precisamente
para recordar os velhos tempos e os tempos que fizemos a nível internacional e fizemos o Campeonato do Mundo e agora estamos a fazê-lo em casa e com o objetivo, se calhar, de ainda vir a ser campeão nacional. David Nhantumbo foi segundo na categoria de quads. Foi a sua primeira participação. Eu fiquei em segundo lugar, estava na categoria quad. Foi uma experiência boa. Foi a minha primeira vez a competir num campeonato profissional Baja Rally. A experiência foi boa. Conheci vários pilotos, conheci o Oliveira, conheci o trajeto. Tivemos alguns embaraços no trajeto, mas foi bom. Pratiquei mais e espero participar nas outras provas. Estou, por enquanto, a título individual. Gosto da prova, gosto do desporto que é cativante, é minha paixão. Líder do campeonato na categoria de bagos, Rolando Santos quer manter a invencibilidade e liderança. A primeira prova correu-me bem, estou a liderar o campeonato em primeiro lugar. Consegui fazer uma média de 56 minutos, Marrakech-Bilene. Esta segunda prova não foi tão positiva para mim. Acabei me perdendo no mato, coisas de percurso, e acabei tendo um pequeno acidente, mas continuo na liderança do campeonato. Espero assim continuar no próximo evento. Bruno Campos, presidente da Federação Moçambicana de Automobilismo e Motociclismo, disse que o evento superou as expectativas. Correu bem, é uma prova que está a crescer cada vez mais, penso que está a ter bastante aderência. Moçambique também é propício para este tipo de eventos. Esperemos agora na próxima 19 de outubro, que será uma edição da Taça de Moçambique e a terceira prova do campeonato, podermos ter ainda mais participantes e fazer crescer cada vez mais esta modalidade. Esta é a primeira edição deste tipo de provas. Estamos ao mesmo tempo os pilotos estão a aprender aquilo, o que é de facto esta modalidade e este tipo de prova, para de futuro, próximo ano, podermos implementar já os roadbooks, que são os cadernos de notas, que dão as distâncias, os diversos sinais, e fazer com que cada vez mais seja mais competitivo e também mais difícil, não é? Que é o que se quer. A terceira prova do Campeonato Nacional de Rally Bagos e do Campeonato Nacional de Rally Raids terá lugar no dia 19 de outubro. A Federação Moçambicana de Automobilismo e Motociclismo premiou ontem em Maputo os vencedores da segunda prova do Campeonato Nacional de Rally Baja 2024. A competição, que foi de ida e volta no trajeto Marrakech, Macaneta, Machobo-Bilene, teve lugar no pretérito sábado e domingo e contou com a participação de mais de 50 pilotos de 5 categorias. E assim terminamos a parte informativa. Conheça já a seguir a radiografia do estado do tempo para as próximas 24 horas. Boa noite, Rosa Freitas. Vamos conferir a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Na zona sul do país, prevê-se céu geralmente limpo. Neste caso, Maputo prevê-se a máxima de 34 graus e a mínima de 19. Xai-Xai com 32 de máxima e 20 de mínima, e Inhambane com 28 graus de máxima e 22 de mínima. Para a zona centro do país, Beira prevê-se a máxima de 29 graus e a mínima de 21, Chimoio com 30 graus de máxima e 16 de mínima, Tete com 35 graus de máxima e 21 de mínima e Quelimane com 30 graus de máxima e 20 de mínima. E para a zona norte do país, Nampula prevê-se a máxima de 33 graus e a mínima de 20. Pemba prevê-se a possibilidade de chuva fraca local, tendo a máxima 30 e a mínima de 23. E Lixinga com 29 graus de máxima e 14 de mínima. Obrigada pela atenção dispensada e até amanhã. É tudo quanto preparamos especialmente a pensar em si. Até amanhã às 20 horas. Boa noite.